O inverno chegou e já se instalou no Brasil. Mas estamos preparados para lidar com as doenças que vêm junto com essa estação mais fria? Esse é o assunto do CJC News Reportagem de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao CJC News de hoje e começa um assunto bem importante que a gente vai abordar no nosso programa agora, porque o inverno está aí, as temperaturas estão mais amenas, alguns lugares estão bem baixas e junto com isso vem aquelas crises de rinite, crises de bronquite, problemas respiratórios. E às vezes a gente acaba sendo pego de surpresa, não é? Por isso, hoje é exclusivo o nosso assunto sobre doenças de inverno. Porque é comum que o número de casos de doenças respiratórias aumente entre os meses de maio até agosto, quando as temperaturas estão mais baixas. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas são afetadas por essas doenças aqui no Brasil. Vamos ver. De modo geral, as doenças respiratórias atingem com mais frequência pacientes com doenças crônicas, principalmente cardíacas e pulmonares, como efizema e asma. Vários fatores contribuem para o aumento dos casos no inverno, entre eles o crescimento das infecções virais, a piora na qualidade do ar devido à poluição e as mudanças bruscas de temperatura. O clima frio favorece a permanência dos vírus no ambiente, que aumenta a transmissão de agentes como a influenza, o vírus sincicial respiratório e o rinovírus. Entre as doenças mais comuns nesse período estão a gripe, o resfriado, a sinusite, a rinite, asma, bronquite e a pneumonia. A gripe causada pelo vírus influenza provoca febre alta, dores no corpo, tosse seca e mal-estar, podendo evoluir para quadros mais graves como pneumonia. Já o resfriado apresenta sintomas mais leves como coriza, espirros e dor de garganta e tende a durar poucos dias. A sinusite, que costuma surgir após um resfriado, é uma inflamação com dor facial, pressão na cabeça e secreção nasal espessa. A rinite, de origem alérgica, piora com o ar seco e ambientes fechados, provocando espirros, congestão nasal e coceira. Asma e bronquite também costumam se agravar no inverno. O ar frio e seco pode desencadear crises em pessoas com predisposição, com sintomas como chiado no peito, tosse persistente e falta de ar. A pneumonia, por sua vez, é uma infecção pulmonar grave causada por vírus, bactérias ou fungos e requer atenção médica imediata, especialmente em idosos, crianças pequenas e pacientes imunossuprimidos. Pois é, gente, os especialistas, eles alertam para a importância da prevenção, manter a vacinação atualizada, evitar ambientes fechados e mal ventilados, higienizar sempre as mãos e com frequência e buscar ajuda médica ao surgirem os primeiros sintomas, principalmente em grupos de risco. Os grupos de risco, como a gente viu na reportagem, são idosos, crianças e pacientes com comorbidades como hipertensão, diabetes. Aquelas pessoas que já sofrem de asma, é importantíssimo ficar atentos. Agora, tem uma coisa que a gente precisa redobrar o nosso cuidado. É que resfriado, gripe são bem comuns nesse período do ano. O que ainda gera uma preocupação maior é quando se instala uma pneumonia, que é uma infecção no pulmão. Como a gente viu, movido por bactérias, fungos, e a gente precisa dar muita atenção a isso. É arriscado, é perigoso. A gente sabe de casos de pessoas que chegaram nos hospitais com 50%, 70% do pulmão completamente infeccionado, com problemas graves para respirar. E só quem sofre disso sabe como é ruim puxar o ar e não conseguir encher o pulmão, ter a sensação que está respirando. Então, fica aí já de alerta nossa primeira matéria sobre esse assunto, para que você que tem idosos, crianças ou pessoas imunossuprimidas em casa possam se cuidar e ficar de olho atento. Vamos para a nossa nuvem de palavras? Joga aqui na tela, deixa eu ver o que envolve o programa de hoje. Olha só, inverno
é a palavra-chave, né? Mas doenças comuns, a gente acabou de ver, gripe, resfriado, rinite, sinusite, problemas respiratórios, né? Que é a grande área de ataque dessas infecções. Mas olha só, especialistas em impacto saúde, superlotação, redes públicas. Isso aí é, infelizmente, uma realidade que a gente enfrenta. Agora, tem umas diferenças entre gripes e resfriados. Essa primeira reportagem mostrou ali o gráfico, parabéns aí à produção, ficou muito claro. Mas a gente ainda vai abordar um pouquinho mais esse assunto. Vamos falar de inverno aí, a estação que é uma estação mais apaixonante, né? Eu gosto do inverno. Eu prefiro o inverno, estou falando inverno, não é inferno, não, inverno. Eu gosto desse clima mais geladinho, mais fresquinho. Eu sou a favor que essa temperatura permanecesse o ano inteiro. Mas, com a chegada do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias, como gripes, resfriados, bronquite e até da pneumonia. Segundo especialistas, a combinação de baixas temperaturas, ar mais seco e ambientes fechados favorece a circulação de vírus e bactérias, exigindo atenção redobrada à saúde. Veja. Médicos recomendam medidas simples para a prevenção: manter a vacina contra a gripe e Covid-19 em dia, higienizar as mãos com frequência, usar álcool em gel e evitar contato próximo com pessoas doentes. A hidratação também é fundamental e, além de beber água, é importante manter as vias respiratórias umidificadas, seja por meio do uso de umidificadores ou inalação de vapor. A alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, fortalece o sistema imunológico, assim como a prática regular de atividades físicas. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas são grupos mais vulneráveis às complicações de infecções respiratórias e devem redobrar os cuidados. Especialistas reforçam que, ao apresentar sintomas persistentes como febre alta, tosse intensa ou dificuldade para respirar, é essencial procurar atendimento médico imediato. Já ficam aí as recomendações, hein? Passou do limite, os sintomas estão mais intensos, procura um hospital. Agora, tem uma coisa que a gente precisa começar a fazer, que é a prevenção. Não é uma cultura do Brasil. A gente aqui no Brasil é muito acostumado a tratar do problema depois que ele se instala. São poucos que se previnem com boa alimentação, com prática de exercícios, com um cuidado de não estar em ambientes fechados, lógico, quando é possível, né? Às vezes você precisa pegar o transporte público, e aí você vai fazer o quê? Vai andando, o que você leva 2 horas de condução, você vai levar 2 dias para chegar, não dá, você vai ter que pegar. E aí vem a prevenção, sabe qual? A máscara. Ah, mas vão achar que eu estou com Covid, que eu estou doente, que eu vou morrer. Mano, o importante é você se prevenir e prevenir sua família. Tem muitos países que fazem isso como algo comum. É que a gente aqui tem um pouco de uma lembrança recente, né, da Covid-19, que é bem assustadora. Porém, a máscara ajuda muito. Mas é uma prevenção. Se você não quer passar por esses maus momentos, vale a pena se prevenir. Boa alimentação, muita água para se hidratar, atividade física, se puder escolher, né, ambientes mais abertos, que tenha menos proliferação de vírus, né, lugares que sejam mais fáceis para entrar e sair, facilita para você se prevenir. Agora, gente, as doenças de inverno, elas, vezes, chegam de forma bem sutil e elas vão se instalando e a gente fala assim, é só um resfriadinho. Aí que mora, às vezes, o perigo. Olha, com a chegada das temperaturas mais baixas, médicos chamam a atenção para os impactos do inverno na saúde de crianças e idosos, os grupos mais vulneráveis a doenças respiratórias. Nessa época do ano, isso é muito comum acontecer. Entre as enfermidades mais comuns que vemos estão resfriados, gripes, bronquiolite, pneumonia e crises de asma, que encontram ambiente favorável para se propagar durante os dias frios. Sabe o que os especialistas explicam? Que a queda da umidade do ar, somada ao maior tempo em locais fechados,
facilita a disseminação, ao desenrolar, ao espalhamento dos vírus e bactérias. Crianças, por terem o sistema imunológico em desenvolvimento, e idosos que tendem a apresentar respostas imunológicas reduzidas, né, são os que mais sofrem com complicações decorrentes dessas doenças. A prevenção passa por medidas simples, porém eficazes. Manter a vacinação em dia. Gente, os postos de saúde estão lá com as vacinas, estão dispostos, disponíveis para vacinar e muita gente ainda está se negando aí tomar a vacina, se proteger. Outra recomendação é a higienização frequente das mãos. Manter a hidratação, beber muita água. Muita água. Ah, mas no inverno não sinto tanta sede. Mas a gente não bebe água só quando tem sede, a gente bebe água para se manter vivo. Cuidar da alimentação e evitar exposição prolongada a ambientes com aglomeração de pessoas. O uso de roupas adequadas e a atenção à qualidade do ar em casa também são recomendados para reduzir riscos. Os médicos reforçam ainda a importância de procurar atendimento médico ao surgirem sintomas como febre persistente, aquela febre que você dá o remédio, logo depois ela volta e aí não passa, você dá um outro remédio e parece que não está fazendo efeito. Pois é, dificuldade para respirar. Olha, só quem sofre ou quem já sofreu de algum problema respiratório e não conseguia fazer isso direito, sabe como é ruim. Então, percebeu isso, já é um sinal de alerta. Além disso, tem também chiado no peito e tosse intensa. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações e garantir uma recuperação mais rápida. Olha, isso é importante você ficar atento. Esses sintomas surgiram, você já procura um posto de saúde, um médico da família, a clínica da família, ou se você tiver o plano de saúde, já vai lá só para fazer uma avaliação. É melhor prevenir que remediar, não é não? Vamos seguir, gente, olha só. Quais cuidados você costuma tomar nessa época do ano para evitar ficar doente? Essa foi uma das perguntas que a minha equipe foi às ruas e fez para as pessoas. Vamos saber as respostas. Tomo muito remédio, vitamina C, descongestionante, entendeu? Não sai do sereno e é isso aí. Primeiramente, o primeiro cuidado é tomar a vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe é ótima, né? Eu sou diabética e hipertensa e isso minimiza até a pneumonia. Eu faço muitos chás. Eu tomo muito chás mesmo. E ontem mesmo eu tomei um chá de cravo com canela, que é maravilhoso. Com um pouquinho de alho, é maravilhoso mesmo. Que é atividade física, uma alimentação adequada, muito líquido. Tomar os remédios que já costumo tomar, né? Me alimentar bem, caminhar, fazer meus exercícios. Comer, né? Que saco vazio não para em pé, então tem que se alimentar bem. Bom café da manhã e evitar esses condimentos, comida processada, levar a criança para brincar na pracinha, para criar anticorpos, porque a molecada não sabe fazer mais nada, né? Não pisa na terra. É verdade. Olha, buscar ambientes para gerar, para produzir anticorpos é fundamental. O que nossa última participante aí falou é uma triste verdade. O uso do celular, da tecnologia, faz com que muitos fiquem em casa, não praticam atividade nenhuma, não estou falando nem atividade física, até atividade de se reunir com o pessoal, sentar no chão, né? Não, é tudo ali, sedentarismo aumenta, obesidade, e aí vem os grandes riscos das doenças do inverno, doenças respiratórias, porque não está preparado, não está produzindo nada, né? Enfim, isso acontece. Agora, ela também falou sobre comer, né? Uma boa alimentação. Isso que a gente viu desde a primeira reportagem de hoje. Se alimentar de forma adequada. Não adianta comer um monte de produtos industrializados e não se nutrir com vitaminas, proteínas, sais minerais, aquilo que é natural, nosso corpo precisa. E depois a gente acaba ouvindo da saúde. Muito obrigado, né? Bom, mas o assunto ainda não acabou. Tem muita coisa para a gente ver aqui na nossa reportagem de hoje. Olha, a chegada do inverno, né? A cena se repete. Corredores cheios, pacientes em macas e longas horas de espera nos prontos de socorro.
a superlotação nos hospitais, especialmente na rede pública, se torna uma realidade ainda mais alarmante durante os meses mais frios. Veja só. Segundo especialistas, essa alta sazonal já é esperada, mas nem sempre há preparo suficiente por parte do sistema de saúde para lidar com a demanda. Eles pontuam que as doenças respiratórias aumentam naturalmente no inverno por conta da baixa umidade do ar e da permanência prolongada em ambientes fechados, dando ênfase em um sistema já sobrecarregado. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre os meses de maio e agosto, os atendimentos por síndromes respiratórias chegam a aumentar em até 30% em algumas regiões do país. E não são apenas os casos leves que preocupam. Idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas formam o grupo mais vulnerável, muitas vezes necessitando de internações prolongadas. Mesmo com o histórico previsível de aumento em muitas cidades, a abertura de leitos extras ou o reforço de equipes médicas ocorre tardiamente, fazendo com que profissionais de saúde trabalhem no limite. Além da demanda espontânea, a desinformação e a dificuldade de acesso à atenção básica contribuem para o agravamento da situação. Muitos pacientes que poderiam ser atendidos em unidades básicas de saúde recorrem diretamente aos prontos socorros, superlotando hospitais de referência. Tá, esse cuidado, né, com a saúde parece que entra ano, sai ano, começa inverno, termina inverno e a gente não aprende a lição, né? Se sabemos que as doenças respiratórias se manifestam e se intensificam durante o inverno, por que a gente já não tem um plano para evitar as superlotações, né, um atendimento mais ágil, o teleatendimento para facilitar, mas parece que depois que acaba o inverno, o foco é apagar o próximo incêndio, nunca impedir que um ano depois a gente consiga resolver o problema antes que ele aconteça. Sabemos que tem casos que, por mais que a gente previna, por mais que a gente tome cuidado, alguns vão acontecer. Não tem para onde a gente correr. Mas, do outro lado, do combate à doença, a gente já podia ter uma estrutura bem mais elaborada para lidar com isso. Além da falta de informação, a falta de contato. Hoje eu percebo um trabalho interessante da Clínica da Família, em que agentes de saúde vão à casa das pessoas, marcam consultas. Seria interessante ter material e conduzir esse trabalho para as prevenções. Da mesma forma como no inverno tem as doenças e crises respiratórias, no verão vem a famosa e conhecida dengue. Daqui a pouco a gente está falando sobre isso. Mas até hoje eu não vi nada de prevenção para impedir o caos novamente no início do ano. Olha, além disso, nós percebemos que o inverno ele fortalece essas doenças respiratórias. Por exemplo, devido a essas baixas temperaturas e o tempo seco, isso parece que evidencia ainda mais. E aí vem febre, dores de cabeça, no corpo, cansaço, mal-estar. Esses são alguns dos sintomas comuns, que também costumam ser manifestações relatadas por quem contrai a Covid-19, gripe ou até mesmo resfriados. Os sintomas são muito parecidos. Portanto, como diferenciar cada uma dessas doenças? Alguns sinais, como o modo de evolução dos sintomas, podem até dar algumas pistas, mas só um exame de sangue pode confirmar o diagnóstico. É o que advertem os especialistas em saúde. O resfriado geralmente apresenta sintomas leves. Preste muita atenção, resfriados apresentam sintomas leves, como coriza, congestão nasal, espirros e tosse moderada. A gripe já vem um pouco mais intensa, com febre alta, de início súbito, dores musculares, calafrios e até fadiga. Já a Covid-19 pode trazer sintomas respiratórios e sistêmicos, como tosse seca, falta de ar, febre, perda de olfato e paladar, além de quadros gastrointestinais em alguns casos.
O Ministério da Saúde recomenda que a população procure atendimento médico em casos de febre alta persistente por mais de 72 horas. Dificuldade para respirar e também que sofrem com a falta de ar, né? Além de dor e pressão no peito, sonolência excessiva e confusão mental, que culmina aí, né, com quase todos os sintomas que a gente percebe da Covid-19. E eles incluem também sinais de desidratação. A pele fica mais seca, você pega a pele da mão, né, essa pele aqui da parte superior, você junta assim, você solta, a pele leva muito tempo para voltar. Isso aí é um dos pequenos sinais de desidratação, está faltando água. Gente. A vacinação segue como a principal forma de prevenção, assim como a higienização das mãos, uso de máscara em ambientes fechados ou com pouca ventilação, além também de evitar contato próximo com pessoas infectadas. Ah, mas é meu amigo, é meu parente, é da minha família, está na minha casa. Deixa ele isolado com cuidado necessário, mas para que o vírus, a bactéria, ou seja, o que estiver causando fungos, possa estar concentrado só ali e possa ser tratado. Se não se espalha para todo mundo, quem é que vai cuidar de quem ali? Agora, uma coisa que eu acho me chamou a atenção é a febre persistente por 72 horas. 72 horas é muito tempo para a pessoa ficar com febre. 72 horas, olha, gente, são 3 dias. 3 dias com febre, realmente a pessoa desidrata, a pessoa fica fraca, fica com fadiga, fica cansada. Não dá. Eu acho que 72 horas é muito tempo. Eu daria 24 horas, não diminuiu, leva logo para o hospital para ver o que é e tratar logo, né? É melhor prevenir que remediar. Olha a prevenção aí de novo. Bom, gente, doenças respiratórias, doenças no período de inverno, infelizmente, são comuns. Por isso que a gente está abordando esse assunto aqui. Os hospitais e postos de saúde estão preparados para atender todo mundo no inverno? Bom, uma reportagem já falou que não, né? Mas a gente quer saber a opinião das pessoas nas ruas. Vamos ver. Não. No inverno as pessoas ficam mais doentes, né? Porque elas estão expostas a muito mais vírus. Então eu acredito que a demanda é muito maior e a quantidade de profissional para as pessoas não é o suficiente. Com certeza que não. Entendendo? Primeiramente, os postos de saúde estão precisando, entendendo? Que o governo invista mais nos postos de saúde, entendendo? Hoje em dia, eles só estão o quê? Investindo, entendendo? Hospital particular. E o público? Quando a gente precisa, tu vê aí, ó, não tem quase médico. E os médicos que tem, muitas das vezes a gente chega no posto de saúde, estão se escondendo, entendendo? Estão dormindo, entendendo? Esqueceram da população. Cara, eu diria que não, assim. Eu não frequento muitos postos de saúde público, mas, por exemplo, eu frequentei durante a pandemia, né? E assim, era uma superlotação e eu ainda acredito que, ainda que a gente não esteja numa pandemia, ainda a saúde pública carece muito de verba, de espaço. Acho que tem que ter uma melhora nos postos públicos e mais postos públicos ao redor dos bairros, né? Não, claro que não. Nunca esteve. Aqui na Tijuca nós temos alguns bons serviços no SUS funcionando. Mas, no geral, é precário. A espera, o CISREG. O CISREG, na verdade, era para facilitar, mas é um desserviço, porque tem gente que fica muito tempo na fila e realmente não consegue ser atendido, infelizmente. Mas temos bons profissionais, somos bem atendidos quando chegamos aos postos. Interessante, não? Existem profissionais preparados e muito bons, até porque a maioria dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS, são profissionais que passaram em concurso. Tem que ter a formação, tem que ter lá o código, né, de documentação, CRM para o médico, tem tudo direitinho. Mas quando chega na prática, o sistema todo parece que embola o meio de campo. E foi o que essa participante descreveu para a gente. E ela ainda pontuou, abre aspas, o CISREG é um desserviço, fecha aspas. Infelizmente, é o que a gente vê acontecendo em algumas situações. Agora,
Teve um jovem que falou: precisamos aumentar o número de postos para melhorar o acesso. Lamentavelmente, algumas pessoas deixam de procurar a ajuda médica pela ausência de um atendimento, pelas longas filas de espera, pela demora, pela correria no atendimento e não conseguir dar um atendimento humanizado. É meio que quase chat GPT, né? Você está sentindo que é isso aqui, ó, tá aqui o remédio. E nem sempre o médico consegue olhar para a cara do paciente. Às vezes não olha porque não quer, às vezes não olha porque não dá tempo. Eu tive algumas experiências assim, que certa vez quando eu cheguei num posto de saúde por um acidente, a médica, ela me acompanhou até eu ser medicado e foi lá, falou comigo, cuidou e fez a parte dela. Por quê? Existem excelentes profissionais, mas infelizmente os sistemas, aí passa numa triagem, aí passa em outra, em posto não sei das quantas, aí em outra. Aí... Gente, até chegar lá no médico, a coisa, ó, o tempo passa, o tempo voa, e eu não vou continuar cantando porque eu não vou fazer propaganda de banco, porém, é às vezes difícil. E isso faz com que muitas pessoas não, no meio de um... Tá, tô sentindo isso. Deixa eu tomar o chazinho, fazer alguma coisa que eu já sei. Esse é um problema.